segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o versículo 8, irmãos, que sintetiza o que nós vamos falar. Versículo 8, vamos ler juntos? Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Como nós falamos, meus irmãos, a intenção é falar a respeito de compromisso. E eu só queria dar alguns dados aqui para vocês, para que nós entendamos o motivo pelo qual esse texto é um texto adequado para falar sobre isso. Primeiro, quando nós entendemos que há falta de compromisso, a gente tem alguns sinais externos que mostram que isso está acontecendo. Quando a gente vê e nota, não só a nossa vida, mas também o coletivo, não é? Sofrendo com essa questão de não ter compromisso, a gente percebe algumas coisas. Eu acho que se eu tentasse fazer uma lista aqui com os irmãos, acredito que vocês pontuariam coisas do tipo assim: as pessoas param de frequentar os trabalhos, há desânimo em novas proporções, novas perspectivas, as pessoas acabam não tendo mais vontade de estudar, de ler a Bíblia, de orar. Tudo isso redunda justamente na falta de compromisso. A gente entende, irmãos, falta de compromisso nesse sentido, num aspecto mais amplo, não apenas no que tange a falta de liderança, mas também naquilo que nos impede de fazer aquilo que é básico a todos nós. Então, se você não é um líder, se você não tem esse chamado para liderar algum ministério, algum serviço na igreja, certamente você não está isento de fazer alguma coisa. Existem coisas que você pode fazer que contribuirão com o todo da igreja, não é? E as causas, irmãos, de todas essas situações que nós falamos aqui, onde elas estão? Quando a gente percebe o povo devagar na oração, devagar na leitura da palavra, devagar na prática das coisas que Deus espera de nós, onde está o problema? Então, nós vamos convidar você a não simplesmente fazer uma análise exterior da situação, para que você então possa identificar o problema como se estivesse num lugar lá longe, do tipo assim, corrige lá. Corrigindo lá, aí tudo fica certo. Não, irmãos. Eu gostaria que os irmãos percebessem nesse texto aqui algumas questões que o apóstolo Pedro está colocando, para que nós identifiquemos isso. Uma vez que hoje é estudo bíblico, então a gente passeia mais, a gente lê mais e a gente vai identificando algumas coisas também. Todas as vezes que a Escritura tem mais de uma carta, mais de um livro destinado a alguém ou escrito por alguém, obviamente a gente tem que se perguntar: existem alguns lugares para os quais o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu uma vez só? Os irmãos conseguem se lembrar de algum livro bíblico, do Novo Testamento, que tem só um deles? Por exemplo, Gálatas, uma carta só.
Outro. Filipenses, uma carta só, não é? Colossenses, Tiago. Agora, quando nós temos várias, né, primeira, segunda, no caso de João, terceira, a gente precisa entender o porquê que novas cartas são necessárias. No caso da segunda carta de Pedro, por que uma segunda? Então vamos olhar aqui, irmãos, algumas questões que eu acredito são interessantes. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, por favor. Eu sei que a gente já fez isso alguns anos atrás, na quarta-feira a gente passou por toda a carta de Pedro, né? Mas o aspecto que eu quero trabalhar é uma coisa mais específica que pode ser que tenha passado quando a gente estava estudando isso. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esses são os versículos introdutórios que apresentam Pedro como aquele que escreveu a carta, e ele também aponta os seus destinatários, né, para quem que ele estava escrevendo. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Assim ele apresenta e se apresenta na primeira carta. Os irmãos vão perceber também que a primeira carta é mais longa, ela tem 5 capítulos, a segunda carta tem 3, tá? Nós não vamos entrar no mérito do conteúdo da carta, mas aqui pela apresentação, eu acho que dá para nós percebermos algumas coisas. Primeira, qual era a situação das pessoas para quem Pedro escreveu a sua primeira carta? A palavrinha-chave aqui no versículo 1, irmãos, é exatamente essa aqui, ó. Dispersão. O texto fala que ele está escrevendo para pessoas que são forasteiras da dispersão. Quando você pensa em dispersão, né, no ato da dispersão, você pensa em fazer com que as pessoas se espalhem. Dispersão, num sinônimo assim mais claro, seria espalhar. Então, todas essas localidades que ele menciona aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, não eram as localizações originais das pessoas para quem ele estava escrevendo. Essas pessoas estavam nessas cidades porque elas fugiram. E por que alguém naquele tempo, no primeiro século, né, da era cristã, fugiria? Porque estava sendo perseguido, exatamente. Então, Pedro está escrevendo para um público que não estava nos seus lugares de origem, porque estavam sofrendo as consequências de defender a fé num ambiente hostil a ela. Por isso que, além da palavra dispersão, você também tem uma outra palavra no versículo 1 que aponta para isso, que é forasteiros, né? Ou seja, forasteiro é aquele que está numa localização que não é a sua. Por isso que tem aquele hino que a gente canta, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, porque a nossa pátria é a pátria celestial e não esta que nós estamos vivendo. Pedro, então, meus irmãos, está escrevendo para pessoas perseguidas. Vocês notaram, no texto que nós lemos da segunda carta, a mesma apresentação? Pedro menciona alguma coisa sobre perseguição aqui? Vamos voltar lá para a segunda carta agora, por favor. Nos mesmos versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, agora da segunda carta de Pedro, tá? Eu vou reler. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Existe alguma menção aqui, meus irmãos, a dispersão, crentes forasteiros, perseguição? Tem alguma coisa aqui sobre isso ou não? Não tem. Então, existem 2 possibilidades. Ou Pedro escreve a sua segunda carta para um público diferente, ou ele está escrevendo para o mesmo público numa situação diferente. E é essa a possibilidade que eu acho mais plausível. Acredito, irmãos, que os destinatários de Pedro na segunda carta são os mesmos. Acontece que agora eles não estão perseguidos mais. E aí a pergunta é: se eles não estão mais sendo perseguidos, o que aconteceu? Será que eles acharam um lugar onde eles estariam livres de perseguição? Ou nós teríamos uma outra causa que explique a falta de perseguição aí? Será que eles voltaram para casa? Já que na primeira carta eles estavam longe, agora na segunda eles voltaram? Será que é isso? O que a gente pode dizer a respeito disso? Eu acredito, irmãos, que para a gente responder a essas situações, a gente observa alguns termos que se repetem
Pedro faz aqui um apanhado sobre esse tema, mas eu gostaria de destacar algumas palavrinhas aqui com vocês que vão nos ajudar. Então, se você tem caneta, marca-texto e você gosta de riscar a Bíblia como eu aprendi a gostar, esse é o momento, tá? Veja que, já na apresentação da segunda carta, Pedro fala uma coisa que ele já falou na primeira, que é essa frase aqui: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele fala isso tanto na primeira quanto na segunda. Se os irmãos quiserem conferir, é só voltar. Primeira carta, capítulo 1, versículo 2, o finalzinho do versículo 2 diz: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, o quê? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora percebam, irmãos, o contexto da graça e da paz sendo multiplicado é algo que Pedro fala para os dois. Mas na primeira carta, ele fala uma coisa diferente da que ele fala na segunda. Por quê? Porque a graça e a paz sendo multiplicadas na primeira carta tem a ver com o quê? Tem a ver com o motivo pelo qual nós fomos salvos. Então Pedro está escrevendo para um povo que está sendo perseguido, sim, que está sendo oprimido por causa da fé. Mas Pedro destaca na apresentação da primeira carta, no versículo 2, assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência. Mas mais do que isso, para quê também? A aspersão do sangue de Jesus Cristo. Qual é a linguagem que Pedro está querendo mostrar para aqueles irmãos? O que vocês estão passando em termos de perseguição deve ser esperado. Viver para a glória de Deus num mundo hostil, a fé é assim mesmo. A gente sofre. E a ideia da aspersão do sangue de Jesus Cristo quer dizer: Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, em consequência aos machucados, às feridas que ele sofreu. Nós também somos feridos. Então, o sangue de Jesus nos cobre exatamente da mesma forma. Nós não sofremos nada que ele não tenha sofrido. Um outro dado interessante: Pedro cita as três pessoas da Trindade aí, né? Presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e sangue de Jesus Cristo. Isso tudo na primeira carta. Então, a primeira carta, irmãos, é uma carta de consolo. É uma carta que mostra que Pedro está sensível à situação daqueles irmãos e escreve para que eles aguentem firme, tendo como exemplo Jesus Cristo. Agora, na segunda carta, Pedro quer que a graça e a paz sejam multiplicadas. Em que condições? Volte lá para a segunda carta, capítulo 1, versículo 2, está escrito lá: graça e paz vos sejam multiplicadas, o quê? Você viu que agora mudou? Agora Pedro não menciona mais obediência, Pedro não está chamando a atenção daquele povo para que eles sejam obedientes na perseguição. Tanto é que ele nem menciona perseguição aqui. Mas Pedro, irmãos, agora está colocando um outro fator. O fator que ele quer abordar nessa carta é o pleno conhecimento de Deus. Observe o quanto isso se repete nos versículos que nós lemos. Versículo 3, que é o primeiro aqui dessa série. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Você percebeu? Então, as frases são repetidas aqui. Uma outra palavrinha que se repete nesses versículos da segunda carta, irmãos, observem aqui no versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Dedicação, não é? Esforço. Essa palavrinha diligência aparece uma segunda vez. Versículo 10. Olha aí no versículo 10. Por isso, irmãos, procurai o quê? Com diligência cada vez maior. Ou seja, irmãos, com base nesses dados aqui, qual é a situação mais provável que Pedro está querendo resolver? Aquele povo que estava sofrendo por causa da fé na primeira carta, agora não está mais sofrendo com a mesma intensidade na segunda carta. Só que Pedro não trata isso como algo bom. Pedro trata isso como algo ruim. Por quê? Porque agora a fé deles deixou de fazer diferença na sociedade onde eles estão. E alguma coisa aconteceu para que os cristãos que estavam incomodando agora não incomodem mais.
Os cristãos que antes eram uma ameaça à maneira que a sociedade vivia, e por isso a sociedade os perseguia, agora eles não têm mais esse mesmo poder de influência. Pedro então está dizendo o que é que aconteceu com vocês. E eu apenas, para confirmar essa tese, irmãos, quero ler aqui mais alguns versículos para vocês que provam isso. Olha aí o versículo 12. A gente não leu esse, mas eu queria que alguém agora fizesse a leitura do capítulo 1, versículo 12 da segunda carta. Por gentileza. Quem puder, leia. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais perto da verdade já presente convosco, e nela confirmar. Viu? Então Pedro está falando de coisas que eles já sabiam. Mas Pedro está querendo falar novamente. Com que objetivo? Versículo 13, olha aqui. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, o quê? Despertar-vos com essas lembranças. Quer dizer, Pedro agora está fazendo o caminho inverso. Ele não está fortalecendo. Ele está chegando diante daquele povo dizendo assim, o que aconteceu com vocês, gente? A força da fé de vocês, onde que está? E aí eu quero lembrar vocês de algumas coisas que vocês já sabem, mas que é preciso lembrar. Uma outra coisa que dentro da carta a gente pode perceber, capítulo 3 agora, por favor. Capítulo 3. No capítulo 3 o tema é volta de Cristo. E por que Pedro está falando sobre a volta de Cristo? Observe aí o versículo 1, olha aí. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Aí, ó. Esse versículo eu acho que ele fortalece bem aquilo que nós estamos falando. É o mesmo público. Pedro está se referindo e escrevendo para as mesmas pessoas pela segunda vez. E aí ele fala, em ambas, quer dizer, tanto na primeira quanto na segunda carta, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Perceberam, irmãos? Mesmo linguajar do capítulo 1, mesmas palavras até. Aí, Pedro está falando no capítulo 3 assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador. Aqui ele está falando, o meu objetivo é lembrar vocês de coisas já ditas. Mas com que propósito? Versículo 8 agora. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis o quê? Esquecer. Está vendo só? Vocês sabem, mas vocês não podem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por que Pedro disse isso? Porque existiam alguns que pelo fato de Cristo não ter voltado até aquele presente momento, essas pessoas estavam vivendo como se ele não fosse voltar mais. Então, o que a gente pode perceber é que a volta de Cristo na primeira carta tinha uma influência muito forte na vida daqueles irmãos. Gente, Cristo está voltando, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar, nós temos que viver, nós temos que ser santos. Só que na segunda carta parece que a volta de Cristo já não impelia aqueles irmãos a fazer as mesmas coisas. Então Pedro, de posse dessa informação, o que ele diz? Gente, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Está vendo? Não é que está demorando. O que está acontecendo? Pelo contrário, Pedro diz, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro dá a seguinte explicação. Gente, por que é que Jesus não voltou ainda? Porque ele quer dar uma chance para você se arrepender. Então dá tempo. Esse é o ponto, irmãos, da segunda carta. Pedro está falando para o mesmo público, tá? E agora ele está querendo combater as razões que levam as pessoas a desanimar. E é exatamente com esse contexto que eu quero trazer esses versículos agora para o nosso momento de estudo, para a gente pensar um pouco. Por que a gente às vezes desanima na fé? Por que às vezes a gente não corre com tanta intensidade como algum tempo atrás? Por que às vezes a nossa fé oscila, vai lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo? Isso é uma coisa que tem a ver mais com fora ou com dentro? É uma coisa que tem a ver com os outros ou comigo? Como é que Pedro trata essa questão? Nós, irmãos, temos a tendência natural de responsabilizar o contexto exterior. A gente tem mania de dizer que se o problema
está acontecendo, ele não é culpa nossa, ele é culpa de quem comanda, ele é culpa dos líderes. Deve ser até por isso que a gente não vê as pessoas não querendo ser líder mais, né? Porque daí, eu me lembro até que numa certa igreja que eu conheci, toda vez que tinha eleição dos departamentos era uma briga. Mas por quê? Porque ninguém queria ser eleito. E por que ninguém queria ser eleito? Porque a pessoa que estava na presidência, quando deixava a presidência, ela deixava falando assim: esse ano vocês me cobraram, mas ano que vem eu vou cobrar vocês. É desse jeito. Pode ser que você nunca tenha ouvido isso, mas tenha certeza que pelo menos 2 pessoas naquele meio da eleição estão pensando assim. eu não vou, esse ano só reclamar, mas ano que vem eu que vou reclamar, quero ver. E é assim, irmãos. Por que essas coisas acontecem? A razão disso é o quê? Pedro, então, vai escrever uma carta inteira que fala sobre isso. Se você tem visto essas coisas acontecendo, então essa segunda carta aqui é um excelente recurso que Deus nos deixa para a gente meditar sobre isso. É claro que se nós fôssemos conversar sobre essas questões, a gente iria longe, porque os problemas característicos da falta de compromisso são muito grandes. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para falar só dos problemas. Nós estamos aqui também para apontar as soluções. Quais são as soluções que Deus dá para lidar com a questão da falta de compromisso, a falta de intensidade que a gente vive a nossa vida cristã? Se você tem passado por isso agora, é para você. Se você não tem, se prepare, porque às vezes as tentações vão acontecer. E se você não tem fé, que Deus use essa palavra também para produzir fé no seu coração. Vamos lá? Depois dessa longa introdução, irmãos, vamos para os versículos. Alguém tem alguma coisa para perguntar ou para comentar até o presente momento ou não? Ninguém não votou nele, não quis. Olha, eu acho que a UCP e a UPA são as últimas onde acontece isso, porque depois da mocidade em diante acaba a eleição. Ai, não votaram em mim, graças a Deus. É mais ou menos assim. Inclusive, tem até uma tática que algumas pessoas usam. No dia da eleição, elas fogem. Tem gente que faz isso, né? Mas, irmãos, aqui, obviamente, a gente fala e comenta, mas a questão aqui é a gente tratar. Então, como é que o apóstolo Pedro trata essas coisas? Como é que ele indica os motivos que levam as pessoas a desanimarem? Vamos falar sobre isso, então? Eu quero usar a seguinte estrutura aqui com vocês. Eu quero, nesses versículos que nós lemos, poder falar sobre alguns motivos que levam a gente a passar por essas situações. Então, eu quero que os irmãos percebam uma coisa aqui. A Escritura, quando ela argumenta sobre essas coisas, sempre faz questão de eliminar todas as possibilidades erradas da discussão. Então, ela não quer que você ponha a culpa em quem não tem culpa. Eu vou dar um exemplo de como a Bíblia argumenta isso. Quando Tiago está falando sobre tentações, no capítulo 1 da sua carta, ele já fala assim de cara: quando você for tentado, não diga, sou tentado por Deus. Ele já fala isso. Então, a culpa não é de Deus. Porque Deus, ele argumenta lá, não pode ser tentado pelo mal e ele também não tenta. Ao contrário, é o que ele fala. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quer dizer, a Bíblia ela começa falando do que não é, para depois ela falar do que é. No caso aqui, irmãos, a gente tem que fazer essa pergunta. Quando a gente está desanimado, a culpa é de Deus? É Deus que não está dando fé para a gente? Porque, pode falar, quem quiser falar. Não é Deus o culpado. Não é. Vejam, irmãos, eu fiz essa pergunta porque é exatamente por aqui que Pedro começa. Ele começa a levantar as possibilidades e ele começa dizendo assim, versículo 3, olha lá. Visto como, quer dizer, uma vez que, aqui ele dá o primeiro considerando dele, pelo seu divino poder,
nos têm sido o quê? Doadas. Veja que essa expressão, irmãos, acontece de novo no versículo 4. Então, no versículo 3, o texto está falando, nos têm sido doadas. Aí no versículo 4, olha só, pelas quais nos têm sido doadas de novo, tá vendo? Então, o que Pedro está dizendo aqui para a gente? A culpa não é de Deus, porque Deus nos doou duas coisas. Uma está no versículo 3, a outra está no versículo 4. Olha aí, o versículo 3 nos fala a primeira coisa que Deus nos doou. Veja aí, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, e aí ele fala, o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então essa é a primeira coisa que Deus dá. Tudo que nós precisamos para obedecer a Deus já foi dado, é o que Pedro disse. E a prova é que já foi dado é que esse povo estava animado antes. E agora desanimou. Não é que esse povo nunca conheceu a fé e nunca foi operoso, mas que eles já foram muito mais operosos do que eles são hoje. Então a prova é essa, Deus já deu. Já está aqui. E ele diz muito claramente isso. No versículo 4, a gente tem a segunda coisa. Olha lá. Pelas quais nos têm sido doadas o quê? As suas preciosas e muito grandes o quê? Promessas. Quer dizer, as coisas que Deus nos deu são todas que conduzem à vida e à piedade e também as suas preciosas e grandes promessas. Essas duas coisas Deus já deu. Então, gente, a culpa não é de Deus, tá? E se não é de Deus, de quem é a culpa? Aí você pode falar assim, deve ser do diabo, então. Tem alguma menção à ação do diabo nesses versículos aqui? Em algum desses versículos, o texto está dizendo algo do tipo assim, e o diabo, ele também está ali, colocando a sua mão e tentando atrapalhar. Eu não estou dizendo que ele não tenta fazer isso, viu, irmãos? É claro que ele tenta, a gente não pode subestimar. Agora, Pedro não acha que a culpa é do diabo. E sabe por que eu tenho convicção que Pedro nem menciona o diabo? Porque o próprio Pedro, irmãos, é um exemplo de uma pessoa que já tratou as coisas de Deus levianamente. Lembra de um exemplo? O Pedro estava lá, vendo Jesus sendo entregue aos soldados, de repente, aparece uma pessoa lá, opa, esse aí estava com ele. O que Pedro diz? Nem sei quem é, nunca vi na minha vida. 3 vezes. Irmãos, foi o diabo que levou Pedro a negar Jesus daquele jeito? Foi ou não foi? É lógico que não. Claro que não. Então, Pedro sabe do que ele está falando, entendeu? É o mesmo Pedro, só que agora com uma outra visão, agora com a sua mente já esclarecida. Então, irmãos, se não é a culpa, não é de Deus, e não é do diabo, de quem é? Vamos ver o que os versículos falam? Primeira coisa, antes da gente falar sobre isso. No versículo 3, o texto vai falar o seguinte. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E onde essas coisas estão? Aí ele vai continuar. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vejam, irmãos. Quando a gente não vive de maneira satisfatória, é porque falta o quê? Conhecimento. Por isso que a gente tem que ler a Escritura. Às vezes a gente fala assim, mas eu não gosto de ler. Só que a Bíblia, irmãos, o que é? É um livro, não é? A Bíblia é um livro. E para a gente saber o que tem no livro, o que a gente tem que fazer? Não, calma aí. Antes da gente pegar o livro, a gente tem que fazer o que com ele? Abrir. Depois que a gente abre, a gente começa a ler. Tem gente que quando lê a Bíblia pensa assim, Bíblia é sagrada, palavra de Deus. Que legal, muito bom. Não é assim que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia, irmãos, com o propósito de entender o que Deus quer de nós para que nós sejamos conduzidos à vida e à piedade. Então não é uma leitura assim irresponsável, sabe? É uma coisa que tem um propósito muito mais elevado. E 5 minutos por dia não é suficiente. Até tem uma frase que eu gosto muito. John Piper, pastor americano, diz assim, Satanás dedica 24 horas por dia, 7 dias por semana,
30 dias por mês e 12 meses por ano a bolar estratagemas para nos derrotar. 5 minutos por dia vão te ajudar a não cair nos enganos de Satanás? De jeito nenhum. Então nós temos que ter muito mais interesse nisso. Agora, irmãos, o versículo 4 vai falar das promessas, né? As promessas que Deus nos dá são e servem para quê? O versículo 4 nos diz: para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. Isso aqui é muito grande. A gente podia dedicar o resto do estudo falando sobre isso. Mas veja, a mesma natureza divina, irmãos, a mesma que habitou em Jesus Cristo, essa natureza divina está sendo compartilhada com os filhos de Deus. E em que sentido a natureza divina é importante? Ela nos livra do quê? Versículo 4. Da corrupção, das paixões que há no mundo. Se os nossos olhos têm sido seduzidos pelas coisas que o mundo oferece, então nos falta, irmãos, o quê? Natureza divina. Jesus Cristo tinha natureza divina e algumas pessoas pensam que é por isso que ele fazia milagres. É claro que é, mas só para isso? Não. A natureza divina de Cristo era o que o impedia de cair em tentação. Aí você fala assim: ah, mas eu não tenho essa natureza divina. Não mesmo, mas você é coparticipante, segundo Pedro. Ou seja, todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz, para que nós sejamos libertos dessas coisas, são doados para nós, que somos filhos de Deus. Olha que beleza. Então não tem desculpa não, irmãos. A culpa não é de Deus, porque Ele já deu tudo, Ele já prometeu. Então a culpa é de quem? Pode falar essa frase aí. A culpa é de quem? De quem? É minha. É nossa. É nossa. E como que a gente vence isso? Vamos lá então. Versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Quando a gente começa a perceber, irmãos, que está reinando a falta de compromisso, é porque está faltando diligência. Está faltando dedicação. Aí você pode falar assim: tá, dedicação, mas eu estou toda semana no culto, eu estou na reunião de oração, eu estou na escola dominical, como assim eu tenho que dedicar mais ainda? Aí é que está o grande negócio, irmãos. A dedicação da qual Pedro está falando é uma dedicação que envolve o quê? Veja o que Pedro diz que a gente faz com a nossa diligência. Veja lá: reunindo toda a vossa diligência, o que nós devemos fazer? Fazer associações. Associações. E olha só que tipo de associações Pedro está falando que a gente deve fazer. Com a nossa fé, a gente une a virtude. Com a virtude, conhecimento. Com conhecimento, domínio próprio. Eu vou até parar aqui que eu vou falar. Como que a gente consegue domínio próprio na vida, irmãos? Falando assim: ai Senhor, eu preciso tanto de domínio próprio, dá para mim domínio próprio. O que vem antes do domínio próprio? Na lista aí. O quê? Conhecimento. Então, da próxima vez que você orar para Deus falando assim: Deus, me dá domínio próprio, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Tadá! Que tal a gente ler mais isso aqui? Você viu como é interessante? Mas vamos continuar. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, com perseverança, piedade, com a piedade, fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Você acha que está faltando amor dentro da igreja? Se você achar que sim, veja quanta coisa vem antes disso. Está vendo só? Não é um produto espontâneo assim que a gente vai ver as pessoas olhando umas para as outras e se compadecendo umas das outras. Irmãos, Deus quer que a gente pratique todas essas coisas. E aqui é interessante a gente pensar em associação, porque quando a gente pensa nas coisas que Deus ordena da gente, a gente elege uma como a mais importante e se dedica àquela. E todas as outras ficam para trás. Então a gente costuma falar, por exemplo, assim: o tanto que eu oro não importa tanto quanto tanto que eu leio a Bíblia. Não, o que importa não é vir na igreja, na reunião de oração. O que importa é orar onde você estiver. Você viu? A gente vai departamentalizando as coisas, como se uma fosse mais importante que a outra.
Pedro está falando assim, ó, usem a diligência de vocês para unir tudo isso. Porque a gente não tem uma sem a outra. Não tem como um crente ser amoroso sem ele ser paciente, sem ele ser bondoso, sem ele ter fé, entendeu? É tudo junto. Fruto do Espírito, irmão, vocês se lembram? Amor, alegria, paz, e a lista lá toda, que tem 9 itens. Tudo aquilo ali é uma coisa só. Eu não posso escolher o que eu quero ter e o que eu não tenho. Eu tenho que ter todas as coisas. E aí a dica é, qual é o primeiro item da lista, irmãos? Que vocês leram aí nos versículos. Para a gente ter tudo isso, qual que é o primeiro item que a gente tem que ter? Hã? Oi? Fé. Eu acho que a linguagem bíblica é um pouquinho diferente, irmãos. Um pouquinho antes da fé, o que a gente tem? Aí que tá. Diligência. A gente tem tudo isso, entendeu? Mas o que falta para nós é dedicação para associar tudo. Quando a gente quer se desculpar de uma coisa que a gente não está fazendo, a gente cita o que a gente está fazendo. É mais ou menos assim, é como se o seu filho, você recebesse lá uma ordem, precisasse trabalhar, e você deixa lá para os seus filhos assim, ó, eu quero que vocês arrumem a cozinha. E aí quando você chega do trabalho, você percebe que os seus filhos não arrumaram a cozinha. Aí eles falam para você assim, mamãe, papai, eu não arrumei a cozinha, mas eu arrumei o quarto. Por que as pessoas fazem essas coisas? Você percebeu essa ideia de o tempo todo ficar tentando achar justificativa para o que não foi feito? A gente precisa aprender a associar as coisas, irmãos. Tudo é importante na vida. Eu sempre cito essa história. Perguntaram uma vez para um pastor inglês do século XIX, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? A resposta dele foi assim, o que é mais importante para o pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Corte qualquer uma das duas, o passarinho voa? Não voa. Então, é a mesma coisa com a vida. Se perguntarem para você assim, é mais importante o testemunho fora ou o testemunho dentro? Você fala, os dois. O que é mais importante, a família ou a igreja? Os dois. O que é mais importante, a escola dominical ou o culto da noite? Os dois. O que é mais importante, orar na igreja ou orar em casa? Os dois. Você percebeu que a gente está sempre escolhendo? E eu vou te dar assim, eu não sou profeta não, viu? Mas uma coisa eu vou acertar, eu vou falar e eu vou acertar em cheio. Você sabe por que a gente escolhe um dos dois? Porque é o que a gente faz. Eu escolho o que eu faço. Eu escolho o que eu gosto de fazer. O que eu não gosto, eu simplesmente jogo fora. Na vida da gente é assim. A gente escolhe as coisas. Ah, não, essa aqui eu vou fazer bem. Agora essa aqui não. É por isso, irmãos, que tem tanto casamento entrando em crise por aí. Vocês não acreditam as coisas que chegam pra gente. Liga às vezes ao marido falando assim, pastor, não aguento mais a minha esposa cozinha muito bem, mas ela é muito relaxada, ela deixa uma bagunça enorme, e tudo que ela faz de bem na comida, ela parece que joga tudo fora no quesito organização. Por que as pessoas não podem ser as duas coisas? A gente está sempre escolhendo um como mais importante, né? Ah, não, fé é essencial, eu tenho que ter fé. O outro vai dizer, não, que fé nada, domínio próprio, esse que é importante. O outro vai falar, não, o mais importante é o amor. Irmãos, para Pedro, todas as coisas que são importantes que ele citou aqui, estão unidas umas às outras. Você percebeu como é que é? Então, se você quer ter amor... E aí eu quero que você pense comigo aqui. Por que você acha que amor é o último item da lista? Amor é a última coisa que tem aí. Por que será? É porque amor, segundo o que a gente está encontrando aqui, não pode existir sem nenhuma dessas outras coisas. Amor sem conhecimento não é amor. Amor sem domínio próprio não é amor. Amor sem fraternidade não é amor. Amor sem piedade, sem perseverança, não existe. Então tudo é importante na vida, irmãos. A Bíblia tem 10 mandamentos lá, e desses 10, qual que é o mais importante? Todos. Ora.
Então não tem esse negócio da gente ficar escolhendo o que é melhor, o que não é melhor. Nas nossas funções é assim, se na sua função tem 3 atribuições, abrir, fechar e qualquer outra coisa, você não pode escolher uma como a mais importante e deixar as outras. Tudo é importante. E é exatamente nesse sentido que o apóstolo Pedro está falando. Primeiro item, irmãos, dessa lista então, qual que é? Diligência. Tem que ter dedicação. Se a gente começar a negligenciar uma dessas coisas, a gente começa a cair. E aí você fala assim, mas será que cai mesmo? Eu quero provar, porque estudo bíblico é assim, irmãos. Eu quero que vocês acreditem que tudo que eu falo porque eu estudei, eu falo porque eu tenho certeza do que eu estou falando, mas a gente tem que provar. Quer ver um exemplo de como uma dessas coisas erradas a gente começa a notar? Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, você vai perceber 7 igrejas e 7 cartas. A primeira das 7 igrejas que aparece, que é a igreja de Éfeso, no capítulo 2, Jesus fala, gente, vocês são perfeitos, maravilhosos, está tudo certo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Qual? Capítulo 2, versículo 4. O que é que está escrito aí? A gente está pertinho, né? Então a gente está em 2 de Pedro, é só você avançar. Tenho, porém, contra ti, o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. E aí eu quero que você note comigo que Jesus, irmãos, faz muitos elogios para essa igreja. Quer ver só? Olha desde o primeiro versículo aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Aí, ó, tá vendo? Percebeu a palavrinha-chave aí? E que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Só que aí, ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o que Jesus recomenda que essa igreja faça? Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se essa igreja não fizesse isso, o que Jesus faria? Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí você pode pensar assim, tá, candeeiro. O que é candeeiro? Capítulo 1, versículo 20. Está em Apocalipse ainda? Capítulo 1, versículo 20. Olha lá. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, veja lá. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, em outras palavras, o que Jesus diz para a carta? Na carta para o pessoal de Éfeso. Se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, eu movo o candeeiro de vocês de lugar. Ou seja, eu fecho a igreja. Irmãos, fechou. Fechou. A igreja de Éfeso hoje é ruína. Só existe uma plaquinha lá, falando assim, aqui estava a igreja mencionada em Apocalipse 2. Não tem mais nada, não tem nenhuma pedrinha lá para contar a história. Então, veja como Jesus leva a sério essas coisas. A gente não pode achar que tem uma coisa mais importante. Nós precisamos usar a nossa diligência para juntar. Não adianta eu e você, quando formos questionados, começar a perguntar assim, mas eu faço tal coisa de bom. Junta. A diligência tem que ser individual, irmãos. A gente é muito cruel quando a gente julga alguém, porque é assim que a gente faz também. Às vezes você está falando assim que Jesus é muito cruel, né? é muito severo no julgamento dele. É só você pensar em como você julga. Quando você está com vontade de destruir a reputação de um líder, o que você faz? Você fala assim, esse líder é bom nisso, nisso e nisso. Agora, nisso aqui ele não é bom. Então por isso ele não é bom em nada. É assim que a gente faz. A gente pega o defeito que a gente acha na pessoa e rebaixa aquela pessoa no nível inferior, pior de todos, a despeito de todas as coisas boas que ela tem. É assim que a gente faz. Por isso o apóstolo Pedro, irmãos, nos diz, nós precisamos de diligência. Aí,
na carta de Pedro ainda, nós temos uma segunda coisa. E nessa segunda coisa, a gente percebe no versículo 10, olha lá. Capítulo 1, versículo 10 da segunda carta. Se o primeiro item é diligência, qual é o segundo item? Uma diligência cada vez maior. Não é isso que diz o versículo 10? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. E veja o que o apóstolo Pedro fala em sequência desse versículo 10, olha lá. Porquanto procedendo assim, o quê? Não tropeçareis em tempo algum. Aí você fala assim, será que Pedro está falando então que se a gente fizer isso, a gente não vai pecar de jeito nenhum? Não é isso que o texto está falando. Mas por que o texto usa esse linguajar de tropeçar? Tropeçar aqui é sinônimo de quê? De pecado? Não. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 11. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tropeçar aqui, irmãos, então, não é um sinônimo de pecar, mas é um sinônimo de atraso na caminhada. O texto diz que se a gente proceder assim, a entrada no reino do céu vai ser amplamente suprida. Isso significa que nós estaremos caminhando na direção certa. Eu estou indo para lá. Eu não tropeço no sentido de que eu não sou atrasado nesse ritmo. Eu vou correndo para lá, porque esse é o lugar onde eu quero estar. Então eu não desvio, eu não tropeço, mas eu vou de maneira direta. Eu só paro quando eu chegar lá. Inclusive esse é um linguajar do Antigo Testamento. Quem se lembra aí do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o versículo 1. E o versículo 2? Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O que isso significa? Me convidaram para ir na casa do Senhor. Eu fui. E eu só parei de andar quando eu cheguei. Enquanto eu não cheguei, eu não parei de andar. É que hoje para nós ir até a casa do Senhor é mais fácil, né, irmãos? A gente pega carro, tem uns que vêm de ônibus, né, que nem o seu Ângelo, que ele mora muito longe. Tem pessoas que vêm a pé. Mas o ponto aqui, irmãos, é o seguinte. Naquela época, ir até a casa do Senhor significa ir até Jerusalém, porque era só lá que tinha templo. Então as pessoas às vezes tinham que fazer caminhadas de uma semana para chegar lá. Mas eles iam. E eles só paravam de andar quando eles chegavam. Quer dizer, eu vou lá. E eu estou indo lá. E eu chego, aí eu paro de andar. Perceba, todo esse linguajar bíblico, Pedro está lançando mão aqui para dizer exatamente isso. Nós precisamos de direção na caminhada. Por isso é bom você se perguntar. Mas eu tenho vida na igreja, eu estou na igreja há tanto tempo. Então deixa eu te perguntar. Para onde você está querendo ir? Aonde você está querendo chegar? Se você não responder assim com a maior convicção do seu coração, eu quero entrar no reino eterno, então você ainda precisa descobrir o que você está fazendo aqui. E eu vou te dar mais uma informação. Se você não tiver este como propósito da sua vida, não é só uma questão de você não saber onde você está indo, mas é uma questão de você não ver propósito no que você faz. Você vai chegar ao ponto de se perguntar assim, viu, mas qual que é a diferença de ir ou não ir no estudo bíblico? Diferença de ir ou não ir na igreja? Se eu posso fazer tudo em casa. Você começou a fazer essa pergunta, você já está desviando. Você já está atrasado aí na sua caminhada. Você quer saber como eu sei disso? Eu pulei de propósito esses versículos para a gente falar sobre eles agora para encerrar. Versículo 8, olha só. Porque essas coisas é a lista toda que começou com a diligência e terminou no amor. Né? Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Percebeu? Pedro está falando de uma coisa que já está ali. Ele não está falando de uma coisa que não está. Ele está falando de um negócio que já está e que precisa aumentar. Essas coisas fazem com que não sejais, vamos lá? Nem inativos e nem infrutuosos. Aonde? Quantas vezes você lembra de ter lido pleno conhecimento de Deus? Só hoje foram 3 vezes. Versículo 2, versículo 3 e versículo 8. Esse tema é importante para Pedro. Percebeu?
pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais a gente se dedica, irmãos, mais a gente sabe usar as coisas que a gente aprende. E eu vou dar um exemplo para você. Você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus é soberano? Sim. Como que você usa a soberania de Deus? Me deixe melhorar a pergunta. Em que saber que Deus é soberano nos ajuda? A pessoa fala assim, em tudo, pastor. Eu sei, eu quero que você me dê um exemplo de situação. Quando você está passando por determinada situação e lembra que Deus é soberano, e isso te ajuda, que tipo de situação é essa? Dá uma aí. Vou dar um exemplo para você. Quando você acaba de ser surpreendido com uma notícia horrorosa. Alguém ficou doente, alguém perdeu o emprego, alguém está passando por um problema difícil, insolúvel. A gente tem duas reações, o desespero ou a confiança. E quando a gente lembra que Deus é soberano, a gente não está diminuindo o problema, não. A gente não está deixando de sofrer. Mas o que a gente está fazendo? A gente está lembrando do seguinte: qual é o destino que Deus preparou para todos os seus filhos? Um novo céu e uma nova terra. Se essa pessoa está passando por isso, e ela é um filho de Deus, ela tem um destino. Ela não precisa temer a morte, ela não precisa temer as circunstâncias. Ela está sendo aperfeiçoada para entrar lá. Agora, se eu não creio que Deus é soberano, a primeira pergunta que eu faço é, mas por quê? Mas por que justo ela, que era tão boa? Você viu só? Aí já não tem mais Jesus Cristo como o único homem perfeito. Aí é a gente. Eu é que não entendo porque essas coisas acontecem comigo, porque eu sou muito bom. E eu não mereço coisa ruim. Aí é que tá, irmãos. Essas coisas aí, todas, nos ajudam a usar a nossa fé. Você aprende tanta coisa ao longo da sua vida cristã, você ouve tanto sermão. Gente, só de domingo são 52 sermões se você vier todos os domingos. Se você vier ainda na escola dominical, mais 52 aulas, ou seja, 104 ocasiões de estudo bíblico. Isso é muito tempo. Como é que a gente usa essas coisas? É assim que a gente é ensinado a pensar por parte de Pedro. Se eu tenho essa lista de coisas na minha vida e elas aumentam, então eu não sou nem inativo e nem infrutuoso no conhecimento. Eu sei usar aquilo que eu aprendo. Não fica só aqui e lá em casa é outra coisa. Não, eu uso e eu sei. Aí o versículo 9, irmãos. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu acho que eu não tenho nenhuma dessas coisas. Então, o que o apóstolo Pedro disse a respeito disso? Aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê? Quem que é essa pessoa? Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Essa pessoa está cega. Mas ela é uma cega diferente. Porque qual que é a palavrinha que vem logo depois de cego? Vendo. Você já ouviu falar de algum cego que vê? Você já ouviu falar de algum cego que enxerga? Pois é. Mas para Pedro, o que é cegueira? Cegueira é só ver o que está aqui. Quando você vive se esquecendo do que vem depois dessa vida, o texto diz, você está cego. É isso que é interessante, né, irmãos? Isso eu acho está em consonância com aquele ditadinho popular que a gente conhece muito bem, que o pior cego, qual que é? É o que não quer ver, né? Então não é que ele não enxerga, é que ele está esquecendo dessas coisas. Por isso que Pedro bate nessa tecla na carta inteira. Gente, eu estou lembrando vocês, eu estou lembrando vocês, eu estou lembrando vocês. E o que essas pessoas estão esquecendo? Elas estão vendo só o que está perto, mas elas estão esquecendo do quê? Veja lá, da purificação dos seus pecados de outrora. Essas pessoas estão se esquecendo de que se não houver arrependimento, qual é o destino delas? Não precisa ficar com medo de falar não, pode falar. Inferno. A gente, inferno, né? Dá até medo. Não, irmãos, não tem que ter medo, não, tem que saber e tem que falar, porque vai acontecer. O motivo pelo qual a gente tem que falar é que é verdade. Ou alguém aqui discorda que vai existir inferno?
Se você é daqueles que só quer falar do céu e não quer falar do inferno, então você precisa ler um pouco mais a Bíblia. A Bíblia fala dos dois, tá? Inclusive, eu não sei se vocês já tiveram um estudo sobre inferno na vida de vocês. Já tiveram? Algum estudo sobre inferno? Então, até o final do ano que vem, vocês vão ter um, tá? Promessa, está gravado, inclusive, lá. Mas o que Pedro está chamando a nossa atenção é isso. Se nós não achamos essas coisas todas na nossa vida, irmãos, o nosso problema é cegueira. A gente vê o que está perto, mas a gente não vê o que vem depois. E nós temos que ver. Por quê? O que é fé mesmo? É a certeza das coisas que se esperam, não é? É a convicção dos fatos. Gente, a Bíblia tem uma harmonia tão bonita, né? Essas coisas todas se harmonizando é uma coisa linda. Você ouve os versículos e eles falam todos a mesma coisa. Então é exatamente nesse sentido que eu acho que nós precisamos então concluir. Quando nós temos problemas relacionados à falta de compromisso, onde esse problema mora? Em primeira instância. Esse problema é resultado da falta de diligência em associar as coisas que Deus deu para nós. Não é que a gente não tem, irmãos. A gente tem, mas a gente não junta. A gente tem que começar a juntar. Uma tem que conduzir a outra. Não tem como você ser do amor, a outra pessoa ser da perseverança, a outra pessoa ser da fidelidade. Tudo a gente precisa começar a valorizar. Aí, se você não tem, aí você está cego. É o que Pedro diz. Se esse é o seu caso, então abra o olho. Mas se esse não é o seu caso, então agora é momento da gente começar a se dedicar para juntar. Irmãos, quem produz compromisso no coração é Deus. É Deus. Não é a figura do líder, não é uma programação, é Deus. E para Deus fazer isso, a palavra que resume o meio pelo qual Ele faz isso é pleno conhecimento. Depois até te dou a dica de você estudar na sua casa a carta de Pedro. E você vai ver como que ele trata dessa questão do pleno conhecimento aqui. Mas essa é a ideia. Quando a gente começa a desanimar, não é que a gente não sabe, a gente sabe. Não é que a gente não viu, a gente viu. Mas está faltando essa diligência de associar uma coisa na outra para que a gente possa então caminhar nessa direção. Que Deus nos ajude, irmãos. E se falta de compromisso é o problema, que a gente possa correr para a solução, que é Jesus Cristo, o pleno conhecimento e a sua palavra. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.